que veio primeiro, a corrida ou a medicina? Putz, pergunta difícil essa, porque vieram juntas. Eu fui velocista durante 7, 8 anos e depois eu migrei para maratona. Tá vivo e tem um RP de maratona para 2 horas e 50. Keniano, total, é sim. Que a biomecânica na tua corrida sem o tênis de placa, A gente vai falar disso sim. ela é diferente da tua biomecânica na tua corrida com o tênis de placa. Isso muda muito. Aí você me pergunta, quando usar um, quando usar outro? Se você corre, e eu não sei há quanto tempo você corre, você provavelmente já teve bolha no pé, unha roxa, a unha caindo. Mas sabe quem que a gente tem como parceira agora do corredor? A Lupo Sport. Por quê? A Lupo Sport criou a meia do corredor. E qual é a diferença dessa meia para as outras? Ela é de poliamida, ela deixa o nosso pé transpirar menos, ela deixa o pé respirar mais. Ou seja, quando você corre com essa meia, você vai ter menos problema de bolha, de unha caindo, de unha roxa. Ou seja, é menos um problema para você pensar na hora de correr. A Lupo Sport veio aqui para ajudar o corredor. Por isso, a meia do corredor é a melhor opção. E sabe qual é a melhor parte também? A gente tem um cupom de desconto do Corre Aqui. Corre Aqui 10. Você tem 10% de desconto, não só nas meias do corredor, como em qualquer produto da Lupo Sport. É só você acessar o QR Code e colocar esse cupom ou o site da Lupo Sport, que o cupom funciona também. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, vocês já sabem, eu quero que vocês sigam aí o canal, deixem seus comentários, dá like no episódio. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente, pra esse conteúdo chegar para mais corredores assim como você. Meu convidado de hoje é muito especial, porque além dele ser médico, ortopedista, especialista em coluna, maratonista, Six Majors, ele é o meu médico ortopedista. Eu tenho um médico para chamar de meu? Eu tenho. Muito bem-vindo, doutor Mohamed Nasreddine. Falei certo? Falou certíssimo. Obrigado, mas já tira o doutor, minha cunha não tem doutor, por favor. Eu vou te chamar de Morra o episódio inteiro, Obrigado. Porque pros íntimos ele é Morra mesmo, entendeu? Doutor Mohamed não cabe aqui, pelo amor de Deus. Já treinou hoje, Morra? Hoje ainda não, Cris. Não. Não, você vai brigar comigo, né? Mas eu hoje não vou ainda brigar, não. Eu vou treinar depois. Saindo daqui, eu vou pra musculação. Muito bom. E o que veio primeiro, a corrida ou a medicina? Putz, pergunta difícil essa, porque vieram juntas. Eu comecei a faculdade de medicina e na faculdade de medicina a gente, por quase uma imposição, a gente vai para treinos. Quando, na minha época, a gente tinha Calomed, que era uma competição de calouros. E nessa época a gente treinava de tudo. Primeiranista, calouro, que a gente chama. Você fez medicina onde? Fiz medicina na Santa Casa, aqui em São Paulo. Minha faculdade querida. Fomos campeões da Intermédia esse ano. E nesses diversos treinos, um dia à tarde, o diretor de modalidade do atletismo me puxou para a pista. Mas eu nunca fui de pista, nunca fui de corrida. Sempre fui de esportes coletivos, basquete, com minha altura, né? Enfim, mas futebol, futsal, essas coisas. E nunca me imaginei correndo. E quando a gente foi lá para fazer o teste, os treinos lá, o teste foi muito bom. O teste foi um teste bom para mim, foi um teste legal, tanto de 60 metros para correr 100 metros, como de 300 para correr 400 metros. E a turma, a equipe inteira me abraçou de uma maneira incrível. E desde então comecei a correr velocista, fui velocista durante 7, 8 anos e depois eu migrei para maratona, mas isso fica para daqui a pouco. Mas você migrou para maratona depois já da faculdade? Depois da faculdade. Então você perguntou o que veio primeiro, a medicina ou a corrida? A medicina porque você prestou vestibular, então você vieram juntos. Então, da mesma maneira que eu fui crescendo na medicina, fui passando pelas ciências básicas, depois a gente foi entrando nos estudos das doenças propriamente ditas, depois internato e residência, etc, etc. A corrida foi evoluindo do mesmo jeito. Então, eu comecei sendo
um menino que estava tentando correr, porque era um moleque na época tentando correr, até você chegar numa performance, tanto do 100 como do 400 metros, uma parte mais competitiva. Você fazia 100 e 400 metros. 100 e 400 metros. E ganhava tudo. Não, completamente não. Ganhava tudo que eu sei. Não, mas dava o máximo. Entendi. Mas do mesmo jeito que a gente foi evoluindo, que eu fui evoluindo na medicina, eu fui evoluindo na minha parte competitiva. E fui entender isso depois de 2, 3 anos que eu podia realmente ser competitivo. Depois de 2, 3 anos que virou uma chavinha na minha cabeça. Entendi. E falei, não, se eu treinar direito esse negócio mesmo, eu vou para as cabeças. E aí foi. Aí, desde então, tô treinando para ir para as cabeças e tá indo. E que momento você decidiu por ortopedia? Sempre? Você entrou já querendo? Não. Minha mãe é médica, minha mãe é cirurgiã, intensivista. Então, o natural, a linha natural seria eu seguir a cirurgia. Cirurgia, talvez intensivista também, que nem ela, mas no 4º ano eu comecei a ter mais contato com a ortopedia e ver que a ortopedia é um pouco mais resolutiva. Os médicos que me desculpem, mas é um pouco mais resolutiva que algumas outras especialidades. Você acha mais prática? Eu acho que mais prático, Cris. Por quê? Porque, sendo simplista, quebrou, você conserta. Tá. Sendo bem simplista, a parte traumatológica do assunto, quebrou, você conserta. Você teve uma lesão de manguito, por exemplo, você tem um tratamento pré-determinado. Você tem uma lesão muscular que faz parte da nossa vida, você tem um tratamento pré-determinado. A clínica médica, você acaba vagando em suposições e algumas coisas, eles vão me matar depois que eu vir isso, mas você acaba... Não tem virose na ortopedia, é isso? Não tem virose na ortopedia. Mas tem a distensão, tem a contratura que a gente acaba brincando. As ites todas, né? Isso, tem as faceites todas, né? É isso. Mas não tem, assim, a virose. E a praticidade da traumatologia me chamou muito a atenção na época. Aí eu acabei optando por uma coisa que não é tão prática, que é a coluna. É ambíguo isso, né? É ambíguo, mas a coluna ela não é nada prática, assim. Você vê que o modo de vida da pessoa influencia muito o resultado e o benefício do tratamento. E, enfim, mas eu não... É ambíguo isso, eu sei. E eu vou navegar aqui entre a sua profissão e a sua corrida, tá? E você, depois que você foi para as cabeças aí nas distâncias curtas, em que momento você falou, nossa, vou fazer 42? Teve um gap nisso? Teve um gap grande. Tá. Eu terminei a faculdade, aí a gente começa a residência. Residência médica, para quem faz ortopedia, é quase militarismo. Na época que eu fiz, né? Era uma dedicação de horas e horas no hospital, horas e horas com o paciente, se não lá estudando, se não estudando... resolvendo problemas tanto de hospitais como de pacientes, enfim. E nessa época você não tem muito tempo para treinar, você acaba se dedicando a outras coisas. E depois da residência, logo depois da residência, fazendo R4 e R5, eu enveredei não mais para o atletismo, mas mais para academia, mais para musculação propriamente dita. E numa dessas viagens da vida aí, eu acabei quebrando o cotovelo e luxando a acrômio clavicular, luxando o ombro, um ossinho do ombro aqui em cima. E eu não conseguia mais fazer musculação durante um certo período de tempo. E eu tenho um grande amigo da faculdade que fez parte de toda a minha história do atletismo na faculdade, que você conhece, que é o Marcelo Sareta, que ele era fundista. Tá. E como a gente criou uma amizade de moleque, amizade de faculdade, um sempre brincou com o outro, e eu falei pra ele, pô, esse negócio que você faz, esse tal de maratona que você faz, deve ser muito fácil. Deve ser uma coisa assim. Falei, Sareta, pode escolher o desafio que você quiser, pode escolher, faço com você. Ele falou, morra, cara. Falei, não, velho, pode escolher, fica à vontade. Morra, vou escolher. Enfim. No começo do ano, ele me inscreveu para o desafio do Dunga. Eu era velocista, Cris. Eu corria 100 e 400 metros.
Nunca passei de 2 quilômetros num treino. Nunca. E Você foi tinhoso, né? Foi muito. Mas, enfim. E ele me escreveu. Falou, não é recomendação isso, viu, pessoal? Não Explica o que é o desafio do Dunga. Aí ele falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. Então tá bom. Tem uma prova na Disney que você corre um dia 5, um dia 10, um dia 21 e um dia 42. Pode ser? Falei, você faz? Ele, eu faço. Então tá bom, então eu faço. Se você faz, eu faço. Não é recomendação, não tá certo, não é o jeito certo de você começar um esporte. Mas eu fui lá e me inscrevi. Cheguei de viagem. Quanto tempo antes disso você se inscreveu? Não vou falar. Cheguei de viagem e comecei a treinar. Falei, vou treinar com você. A gente foi dar uma volta de 3 quilômetros no Parque do Ibirapuera, eu e ele. Eu, ele e um outro amigo. Eles estavam, sei lá, não lembro o pace que eles estavam, mas estavam, para eles, era uma coisa muito ridícula, que eles estavam conversando. E eu estava morrendo. Falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Dando isso 3 quilômetros. 3 quilômetros. Falei, sério que falta mais 39 disso? Eles, não, cara, isso daí foi o leve, isso daí foi o regenerativo, nem terminamos o regenerativo. Falei, não, preciso de ajuda. Aí fui entender o que é uma maratona, aí que eu fui estudar maratona, aí que eu fui enveredar, fui para um outro caminho. Entrei numa assessoria, conheci o Marcos Paulo, aí a gente foi desenvolver todo o potencial aeróbico, a gente foi fazer tudo o que tinha que fazer para conseguir culminar, chegar em fazer o desafio do Dunga, deu tudo certo, tô vivo, tá tudo bem. Tá vivo e tem um RP de maratona para 2h50, keniano total, é assim. Não, você sabe que isso é um tempo maravilhoso para um amador, tempo né? bom. É um tempo bom, você corre bem. É um tempo bom. Você tem uma turminha Você vai me deixar com vergonha. Você tem uma turminha das 5h30 ali que corre bem também, né? Tudo é comparativo, né? Eu sei que a média mundial, ela é acima disso, né? A média de uma maratona é 4 horas. 4 horas, né? Então, ou seja, Masculina, a média surreal. masculina é 4 horas, perto disso. Surreal. Mas a gente se nicha, né? E eu tô nichado num grupo que é só cavalo, né? Eu tô nichado num grupo que o pessoal exagera um pouquinho, né? Dá uma exagerada. E aonde foi esse seu RP? Foi Chicago ano passado. Ano passado? Chicago ano passado. Que legal. Foi fantástico. Imagino. Mas Chicago é muito legal, né? É legal. Já fez? Eu fiz, já. Quando você fez? Eu fui lesionada. Então, quando você fez? Quando? 2023. Curtiu? Porque eu tava lesionada. Talvez eu olho, eu tenho vontade de refazer Chicago hoje, sabe? Porque eu acho que eu não tava na minha melhor forma, assim. Mas eu achei demais tudo, assim. A engrenagem americana é incrível, né? Assim, como funciona, aquele tanto de gente, a cidade, a prova é impecável, assim, não tem o que falar. Impecável. Mas, por exemplo, eu fui muito mais feliz em Valência. Que foi teu RP. Foi meu RP. Aí acho que isso tudo conta, né? Quando você faz uma prova que você tá bem melhor, você corre melhor, aí você acaba gostando mais daquele lugar por isso, entendeu? Quanto foi teu RP? Quando? Quanto? Foi 3h49. Que também é um senhor tempo, hein? Considerando a média mundial. Você que botou isso na na uma hora a mais que você, né? Não, mas não é comparativo. Aí é engraçado, né? Não sei se você tem isso também, né? Todo mundo fala, eu não vou correr com você, porque você não... Vou correr, sei lá, 6h30. Por que você vai correr a 6h30 comigo? Porque a corrida é diferente. Você pode correr a 6h30 eu não vou correr com você, mas se você quiser correr comigo, aí tudo bem. Porque eu não vou fazer o seu tempo. Eu não consigo correr no seu ritmo, mas você consegue correr no meu. Tem essa, né? Não, sim. Mas é que é isso. Assim, quando você quer correr com alguém que corre mais forte, muitas vezes você não quer atrapalhar também, né? Então, mas uma vez, quando o Stuck esteve aqui, ele falou, não, Cris, quando eu chamo alguém para correr, eu já tô pré-estabelecendo que o ritmo vai ser outro. Não é se eu vou correr com alguém no meu ritmo, tudo bem, mas quando eu já sei que você tem outro ritmo, quando eu falo, Cris, vamos correr, eu sei que eu não vou a 4, eu vou a 5h30, 6, sei lá. O Stuck corre a 4 sorrindo. É isso. Então, assim, é isso. Não, o Stuck eu dou bom dia pra ele.
e só, bom dia. É bom dia. Bom É dia, isso, Stuck, certo. bom treino e acabou. É isso. Stuck, Pedrinho, o Ed, enfim. E todo o grupo, Gus, Sareta, todas essas pessoas que estão lá, assim, você dá bom Tô dia. sabendo que vai um bonde bom pra Valência esse ano, Vai né? um pessoal legal pra Valência. Então, vai todo mundo pra RP, é isso? Tomara, né? A gente tá terceiro, tá indo para isso. Todo ano RP, é isso? Não, todo ano RP não. Divido em 2 provas por ano. Primeiro semestre não foco em performance, não foco. Segundo semestre eu tento focar em performance. Então, dieta, alimentação, sono, que é uma coisa que para médico é muito difícil. Treinamento, academia, enfim, você se restringe, que pra gente não é uma restrição, né? Para quem tá nessa vida. Pra quem tá, não é um sacrifício, Não é um né? sacrifício. Quando a gente fala que não sai mais de sexta faz muito tempo, não não é um sacrifício Não é um mesmo. sacrifício. A parte boa vem sábado de manhã, né? Exatamente. Então, E, Morra, você agora é uma curiosidade minha, né? Porque você é especialista em coluna. Mas no seu consultório deve chover corredor com Muito. problema de joelho, de canela, de glúteo. Glúteo eu nunca vi. Não. Nunca teve, nunca passou por mim. Glúteo médio, Glúteo médio não, né? nunca teve esse problema lá no E consultório. como que é essa troca? O que você como corredor... Porque assim, eu costumo dizer que o corredor, quando ele busca um profissional de qualquer área, e o outro profissional é corredor, existe uma identificação mútua ali. Porque você, como corredor, você sabe o que é a gente ter que abrir mão de uma prova, ou ter que, né? Você talvez entenda essa dor. É muito mais fácil periodizar o tratamento, você entendendo que parte do ciclo ele tá. Então, o que o Morra médico e maratonista nessa troca com esse paciente que é corredor também, faz que qualquer outro médico talvez deixaria passar? Porque você deve ser mais atento em algumas Eu acho coisas. que o contato tanto com o técnico, com o treinador, por eu estar inserido nesse mundo, conhecer a grande maioria dos técnicos, não só da nossa assessoria, como das outras, ter o contato com eles, saber... só de saber calendário de prova e aonde a pessoa está no ciclo, você sabe se você pode puxar um pouquinho mais ou não, você pode tirar um pouquinho mais, dependendo da lesão, dependendo da lesão de glúteo médio, como que você tocou no assunto, nunca vi na vida. Mas dependendo da época que você tá, você consegue tirar ele um pouquinho mais da corrida ou manter corrida. Eu acho que isso faz toda a diferença em relação ao maratonista. Qual é a grande diferença? As pessoas não entendem a importância para a gente daquele ponto específico. Não a prova. Não a prova. A prova é a cereja do bolo. Sim. Você já deve ter ouvido aqui 300 mil vezes isso, mas a prova é a cereja do bolo. Mas o quanto que você estar lá, tanto no Ibira, na USP, no Bruno Covas, seja lá onde for, você estar lá todo dia de manhã, fazendo o seu ritual, tendo a sua rotina, a gente falou isso um pouco até antes, onde você acha seu ponto de equilíbrio, quanto que isso é importante para a gente, quanto tirar isso influencia negativamente em outras coisas. Eu acho que só o fato de você saber que isso é importante pro paciente muda muito. Você ter essa empatia com ele, você falar para ele, olha, eu sei o quão importante é isso, mas vamos parar 2, 3 semanas, vamos esperar teu tecido cicatrizar 2, 3 semanas, não ter uma fibrose propriamente dita, ou a gente conseguir alinhar a tua musculatura de uma maneira tal que você consiga voltar o mais cedo possível para isso, mantendo a sua performance. Poxa, isso muda o ânimo da pessoa. Você vê a pessoa entrando no consultório com a cabeça... Arrasada, porque ela passou em 2, 3 ortopedistas e o cara falou... ela parar, né? Esse ciclo você não volta mais para a corrida? Não, quantas vezes eu não... Sei lá, 3 semanas atrás, uma paciente apareceu com uma lesão que falou, não vou para Chicago. Eu falei, não, como você não vai para Chicago? Você vai para Chicago. Chicago foi faz 2 dias atrás. Você vai para Chicago.
tem nada que não faça você ir para Chicago. Vai. Mas só que tem que trabalhar para isso. Vamos juntos. Vamos juntos trabalhar para isso. Aí você tem que ter uma rede de fisioterapeutas que entenda o seu estilo. É que tem que ter também uma dedicação aí também, né? Assim, porque eu acho que às vezes tem o paciente que faz meia boca, né? Quando você manda assim, ó, vamos... Ah, mas na fase final... Ele não faz isso. Não teve... Você falou que eu sou especialista em coluna antes de ser médico do esporte ou pensando numa medicina para corrida ou para triatlon, que vem bastante também. O paciente de coluna, propriamente dito, que tem a hérnia de disco dele, que faz o tratamento de uma maneira aguda, que melhora seus 80%, seus 70%, depois ele abandona, ele para, não todos, mas em sua grande maioria. Ele para e faz aquele efeito sanfona de vai e volta, e isso deixa o consultório cheio. Brincadeira também. Mas é verdade, mas assim, não tem o para toda a vida. O maratonista não, o maratonista ele dá all-in. Dá all-in, é verdade. Ele fala, cara, eu não vou perder essa prova. É que tem uma dedicação física, emocional e financeira, né? Muito. Isso tudo. Então, assim, tudo conta, né? Muito, então, e familiar e tudo. Então, assim, é que eu fico imaginando o cara que é o CLT, por exemplo, que ele teve que programar férias, ele teve que, né, conversar com uma galera para sair naquele momento, né? Assim, e aí... E o ônus é muito grande, não tem a ver só com o físico. Não, e assim, o cara planejou a prova dele, a grande maioria das provas que tem pelo mundo, assim, o cara planejou a prova dele 1 ano antes. Uhum. O cara estava falando disso agora, né? O cara fez a inscrição da prova do 2º semestre de 2026 agora. Então, todo o planejamento de vida, da família, financeiro, de treinamento, o cara conversou com o técnico, suplemento, tudo isso, e o cara teve uma lesão 4 semanas antes. Não, o cara dá all-in. Se eu falar pro cara, você precisa pular do telhado de cabeça, o cara pula do telhado de cabeça. Não importa o que... Tem que fazer fisio 10 vezes por dia. Ele vai fazer a fisioterapia 10 vezes por dia, se assim for preciso. O cara vai fazer gelo, vai mergulhar no gelo, vai sair do gelo, vai fazer tudo o que for preciso. O maratonista é fácil de trabalhar. É muito fácil de trabalhar. O maratonista é muito fácil. Vou usar o exemplo de uma pessoa que teve uma lesão no glúteo médio. Essa pessoa que teve lesão no glúteo médio e teve um planejamento de tratamento, hoje é capaz de fazer uma prova para PB daqui a pouco. É ou não é? Quero acreditar que sim. Essa pessoa está pronta? Deve estar, não sei quanto tempo que ela está treinando. 1 ano treinando. Então vai. Vai 1 ano treinando, vai. Vai bem? Vai. Então tá bom. Eu acredito que sim. Porra, 1 ano de dedicação, né? Aí tem tudo isso, foi o que você falou, é o planejamento, é o emocional, é o financeiro, é tudo junto, né? Outra coisa, que aí eu, como sua paciente, quero trazer aqui, que eu acho que é um diferencial muito importante do Dr. Mohamed, que você é um cara super minucioso na sua consulta, você é quase um detetive de lesão ali, sabe? Você a sua análise clínica é impecável, assim, eu vendo como paciente. Aí, como que você sabe disso? Porque eu já passei em outros médicos, então, principalmente médico de convênio, né? Então, você imagina que o cara nem encosta em você. Ele pergunta, já manda uma ressonância, depois vai lá, lê o laudo para você. É o médico do exame, né? Ele vai ver o exame e ponto final. Exato. Tem bastante. E você nem olha o exame. A gente chega no seu consultório, você... não só faz uma anamnese ali, um monte de perguntas, mas na hora de você fazer uma análise clínica mesmo, você é muito minucioso. E eu acho isso um diferencial ímpar, assim, porque mostra o lado todo humano que o médico deveria ter, né? O que você busca nesses detalhes? Você busca... você já busca ali ter um diagnóstico, ou você busca a proximidade com o paciente, ou as duas coisas? Cris, você falou de uma coisa no começo que foi muito importante na minha vida. Eu fiz Santa Casa. Na Santa Casa, a gente sempre valorizou a relação médico-paciente, ou sempre teve um
um contato muito próximo com o paciente desde o começo. Desde quando a gente entrava na faculdade, a gente ia para a enfermaria e via paciente lá. E eu tive 2 professores assim que eu lembro deles até hoje. Posso falar o nome? Minori e o Bonadia, que são professores de propedêutica. Que a propedêutica nada mais é do que você tirar a história e fazer o exame físico. Então, eu sempre, desde então, eu sempre fui no história clínica antes, fazer as perguntas que têm que ser feitas e o exame físico. O exame físico é muito mais importante que o exame de imagem, mas muito mais importante que o exame de imagem, o exame laboratorial, qualquer coisa parecida com isso. Então, algumas vezes a gente conversou sobre algumas coisas no consultório e eu falei, olha, a lesão é de tal, porque no exame físico aparecia, quando você provocava essa lesão, ela aparecia. Então, essas pessoas, elas me moldaram, eu acho que não para ser, você falou detetive, não, mas para ser metódico. Acho que a palavra não é detetive, assim, metódico. Sim, não foi só um jeito de Não, ilustrar o não, que eu quis dizer. eu entendi, Não eu entendi. é, né? Mas a partir do momento que você tem método de algumas coisas, você coloca isso na sua cabeça, que você precisa passar por algumas coisas, essas coisas têm que fazer sentido, se torna mais fácil você fazer isso. Então, eu sempre começo deixando a pessoa livre para falar. Sempre deixando... Porque a queixa não é minha, a queixa é dela. Uhum. E tem muita gente por aí que não deixa a pessoa falar. Tanto é que está muito estranho hoje. Geralmente eu que fico parado ouvindo e eu estou falando. Hoje Tá aqui no podcast, você diz? Mas hoje, aqui não é uma hoje, consulta. Mas hoje está invertendo os papéis. Os papéis. Eu tenho certeza que a grande maioria de alguns médicos que não estão inseridos nem na corrida, nem enfim, não deixa a pessoa falar. Sai falando. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu acho que quando você tem um método que você segue ele da maneira correta e a gente vai indo, anamnese, depois o exame físico, para depois você ter uma hipótese diagnóstica, depois você chegar no exame complementar, e nesse exame complementar você confirma ou não o que você pensou, isso fica muito claro na sua cabeça. Agora, a relação, deixar a pessoa falar e estar mais próxima dela, isso é a primeira coisa da empatia. Não tem como você cuidar de uma pessoa se você não tem empatia pelaquela pessoa. Saber da história dela, impossível você cuidar da pessoa sem saber dela. Impossível. É verdade. A gente nunca sabe qual mochila que ela tá carregando ali naquele momento, né? Impossível. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, amor. A gente já conversou sobre isso também, mas o lance da biomecânica na corrida, né? Eu acho que hoje ainda mais... eu sou uma pessoa muito fuçadeira e curiosa, e eu vejo muito conteúdo disso hoje. E são muito díspares, sabe? O que um fala, o que o outro fala. Mas eu sei que você está estudando mais a biomecânica da corrida, certo? É muito difícil. Assim, a pessoa que falar para você que entende toda a biomecânica da corrida, você me apresenta essa pessoa que eu quero conversar muito com ela, ou ela tá mentindo muito, porque é muito difícil entender ela em pormenores. Primeiro, vamos lá. A sua biomecânica, o jeito que você corre nos 100 metros e o jeito que você corre na maratona ou na meia maratona é completamente diferente. Antigamente tinha o preceito de um jeito correto de você correr. Antes você tinha um jeito correto. Eu vou jogar muito para os 100 metros, que é onde tem mais estudos falando sobre o assunto. Então, antigamente você tinha um jeito certo de você sair do bloco, um jeito certo de você começar os 30 primeiros metros, um jeito certo de você chegar mais para frente, um jeito certo de você terminar. Tinha o jeito certo, tinha uma cartilha, tinha o Carl Lewis correndo, tinha corrida linda dele, né? Mas veio algumas outras pessoas que performaram muito bem
que não seguiam essa cartilha. E essa biomecânica ficou em xeque. Mas existe um jeito certo de correr? Agora Não. eu vou jogar pra gente. Eu vou jogar para o que a gente tem na nossa vida, no maratonista amador até. O jeito que você começa correndo uma maratona, os 10 primeiros quilômetros, não é o mesmo jeito que você está correndo dos 10 aos 30, e com certeza não é o mesmo jeito que você vai correr os últimos 10 quilômetros. Então, a tua biomecânica, no meio da tua corrida, alvo, ela vai mudando conforme ela vai passando, conforme vai mudando o asfalto, conforme você vai mudando... O asfalto não, o percurso, perdão. Conforme você vai mudando direção. Então, a tua biomecânica, intra-prova, ela vai mudando. Então, você fazer um estudo de um maratonista, para saber, principalmente amador, para saber como ele vai desenvolver a biomecânica, qual que é a biomecânica correta para ele, é muito difícil. O que a gente sabe hoje, e talvez a gente vá discutir isso, talvez a gente possa até entrar agora, que a biomecânica na tua corrida sem o tênis de placa, A gente vai falar disso sim. ela é diferente da tua biomecânica na tua corrida com o tênis de placa. Isso muda muito. Aí você me pergunta, quando usar um, quando usar outro? Eu acho que o tênis de placa ele é uma arma muito importante hoje. Ela melhora a sua performance. Não dá para discutir isso. Ela te traz uma economia de corrida, e isso pensando nos 42 quilômetros, ou numa prova de endurance, seja ela qual for. Porque para uma pessoa, 10K pode ser uma prova de endurance. Mas o tênis de placa, ele ajuda qualquer ritmo. Se eu corro num pace de 6,30, ou se eu corro num pace de 4, Qualquer ritmo. Qualquer ritmo ele ajuda? Qualquer ritmo ele ajuda. Qualquer ritmo ele vai te trazer uma economia. Agora, se a pessoa que está correndo a 7:1, o tênis de placa, vai trazer um benefício biomecânico, vai trazer mais lesão para ele, aí é uma outra história. Mas é que eu já ouvi, aí você pode falar assim, com o nível da viagem, né, da informação, que o tênis de placa, ele só dá ganho mesmo para quem já, primeiro, corre só com a ponta do pé, quem aterriza com o calcanhar, ele já não ajuda. Eu ouvi isso, tá? Pode ir falando. E aí o lance de, tipo, o fato de ser muito pesado, alguma coisa assim, que ele não daria esse retorno. Uma pessoa que corre hoje, que tem 10 maratonas no currículo, corre sua maratona para 4:15, está buscando subir 3, está ali batendo 3:01, 3 horas e 1, 3 horas e 30 segundos. Se ela colocar um tênis de placa e ela fizer todo o treino da mesma maneira, tem uma grande chance dela baixar e fazer o sub 3, certo? Uhum. Uma pessoa que nunca correu, vai fazer uma prova de, sei lá, de 5 quilômetros. Treinou 2, 3 vezes lá no Ibirapuera. Vai colocar o tênis de placa. O tênis de placa vai mudar a biomecânica dele. A chance dele ter uma lesão nessa prova é muito maior do que o benefício que a placa vai trazer para a performance dele. É uma opinião minha, porque não tem estudos falando das lesões no tênis de placa de uma maneira tão abrangente quanto as outras lesões na corrida. Aí a gente pode discutir isso. Mas que o tênis de placa, seja ele a marca que for, muda a sua biomecânica, e uma pessoa que não tem experiência de corrida começar a correr e isso vai trazer uma lesão para ela, eu acho que essa pessoa não precisaria de um tênis de placa. Essa pessoa precisaria de um tênis que trouxesse mais conforto para ela. Você pergunta, o tênis de placa vai mudar a performance de todas as pessoas? Vai. Vai melhorar? Vai. Mas talvez o benefício da melhora da performance não supere o malefício da mudança da biomecânica dela. Ou qualquer coisa parecida com isso. Eu não acho que todo mundo deva fazer prova com tênis de placa hoje. Por quê? Porque existem pessoas que não têm experiência em correr 21 quilômetros, em correr 42 quilômetros. A chance dessa pessoa lesionar é muito alta e perder toda a cereja do bolo que a gente já conversou. Agora, essa pessoa, não, ela fez um planejamento de 1 ano, fez uma base bem feita, fez algumas provinhas de 21,
entendeu? Teve todo o processo. Usou o tênis de placa, independente se ela faz 7, se ela faz 5, se ela faz 4, se ela faz 3. Independente disso, vai aumentar os 4%, 5% de performance dela. Vai ter economia de energia dela. De novo, o número ali é muito pessoal. Sim. Isso a gente já conversou muito sobre isso. Sim. Você não é a Cris 3,40. Não, eu não sou Morra 2,50. Não, eu sou Morra Med, ponto final. Que atazana o pessoal Mas, lá. mas, por exemplo, você é um médico que sugere o rodízio de tênis. Muito. Não, é porque eu vejo gente que só treina de placa e vai pra prova com placa. Não tem nem tênis sem placa. Não, tem gente que vai comprar pão na padaria com tênis. O tênis de Não. placa é ruim até pra caminhar, né? Ele é bom pra correr só, né? Tipo, De novo, ele muda a sua biomecânica. Tá. Ele não é um tênis de passeio. Ele é um tênis de corrida. Ele não é um tênis de passeio. Você não vai no shopping com ele. Não vai dar... Então, tem gente que vai, né? Não, mas não tem sentido isso. Ele é um tênis de corrida. Ele é um tênis que ele foi feito para melhorar a tua performance no endurance. Ele não foi feito para você passear. Se você for passear, você vai lá, compra um tênis de passeio. E tem um monte de tênis de passeio. Não, mas esse lance das pessoas entenderem que no tênis de placa não é para usar 100% do tempo é importante, assim, em termos de treino. Sim, né? sim. Sei lá, uma pessoa que treina 3 vezes por semana, que faz ali um tempo run, um tiro e longo, ele tem que escolher os treinos que ele vai usar esse tênis aí ao longo do ciclo. Ele tem que entender que se ele usar o tênis de placa, ele vai estar mudando a pisada dele 3 vezes na semana, seja medializando o tornozelo, seja trabalhando mais adutor, seja, enfim, tem diversas alterações que a gente consegue já ter alguns estudos agora mostrando isso, que a grande maioria dos tênis de placa trazem para ele. Uns mais, uns menos, um com contraforte um pouquinho mais robusto, um com contraforte um pouquinho menos, mas a maioria dos tênis de placa acaba jogando o teu tornozelo para dentro. Isso invariavelmente. Quem já corre há algum tempo e está fazendo longos por aí na vida, você olha assim, você vê o pé da pessoa, às vezes o tornozelo quase encostando. Muito, inclusive em provas eles mostram muito, né? Até, muito. inclusive da própria elite, né? No final de prova, muito, correndo com o pé super... Muito. E eu mostro para as pessoas e falo, olha ali. Mas a pessoa fala, comigo não, né? Não, imagina. Não, mas se você for pensar num planejamento de treino, que seja o jeito que a gente divide em 4 semanas, sendo a última semana regenerativa, já de cara a última semana não tem sentido você usar tênis de placa, se você está pensando numa semana mais regenerativa. Claro. E a depender do ponto que você está no ciclo, o começo do ciclo, se você usar muito tênis de placa, na minha cabeça não faz muito sentido. Na minha cabeça. E ele você acha que o tênis de placa serve para todo mundo ou não? Todos os ritmos. Ou qualquer pessoa que corre, por exemplo, é muito comum alguém que vem que quer começar a correr me perguntar, será que eu compro um tênis de placa? A primeira coisa que eu falo é não, porque a pessoa nem corre. Não, mas a pessoa não tem experiência de corrida e já começar com tênis de placa? Não, aí eu acho errado. Mas, por exemplo, e a pessoa que é muito lenta e não tem problema, porque corredor é corredor, mas que, sei lá, ela vê que todo mundo tá usando e quer entrar nesse... Porque virou uma moda, virou um negócio, Eu não vejo problema se a pessoa usar o tênis de placa, desde que ela tenha experiência de corrida e que ela saiba que vai mudar a pisada dela. Eu não, desde que ela consiga colocar ele no treino dela, faça algumas provas antes para usar ele como prova-alvo, não vejo problema nenhum. De novo, o pace é seu. É seu. O ritmo é seu. É seu. E você, como não... Desculpa, aqui só para concluir. Imagina a pessoa sonha em fazer uma maratona abaixo de 4 horas e 30. Vou colocar 4 horas e 40, colocar uma hora acima da sua marca. É o sonho da vida dela. Sonho da vida dela é fazer abaixo de 4 horas e 40. Ela está com 4 horas e 44. Fez 4 horas e 44 em Chicago ano passado e vai para Valência esse ano. Ela foi ano passado com um tênis sem placa.
Se ela colocar esse tênis de placa, não aumenta a possibilidade de... Aumenta. É isso, não tem a ver com o ritmo, né? Tem a ver Não. com Pô, a história dela na não corrida, é né? isso. Ela vai atrás do sonho dela. Sim. É isso. E vai conseguir. Desde que ela entenda que ela precisa colocar a placa não só na hora da corrida. Se ela colocar só na prova, ela vai ter lesão. Se ela fizer um planejamento e esse planejamento for junto com o técnico dela, colocar em pontos específicos do treino, colocar em provas específicas, eu acho que não tem problema nenhum. Desde que o tênis não machuque o pé, né, Morra? Desde que tenha os 2 pés iguais. Que triste isso, né? Vou ter que nascer de novo, Morra. E outra, não é porque... isso é muito importante. Não é porque todo mundo usa a marca tal, o tênis tal que acabou de lançar, que ele vai ser o melhor para o seu pé. Não existe isso. Não existe. E a gente hoje está num lugar que dá para fazer esse teste. Uhum. Hoje, se a pessoa quiser vir aqui no térreo, fazer o teste, colocar o tênis, ela faz. Faz. Consegue. A pessoa vem, olha, filma atrás, vê como é que tá, você sente como é que tá teu tênis, como é que tá a parte da frente, se está apertado, se não tá. Tudo isso muda. Então, não é porque a pessoa usa, sei lá, Nike, Adidas, ou seja lá o que for, que esse Nike, Adidas, ou seja lá o que for, ou New Balance, enfim, é o tênis pro pé dela. Não. O tênis do pé dela pode ser Olímpicos, pode ser Puma. Puma. Oi? Pode ser o tênis que for, desde que se adeque ao pé dela. O nosso pé é nossa ferramenta de trabalho. Então, se o nosso trabalho exige uma ferramenta adequada, a gente tem que experimentar ela. Não existe a gente colocar, qualquer tênis serve. Não. Você tem que óbvio que tem ranges e ranges, né? Mas existem qualquer range que a gente está falando, existem tênis que se adequam ao seu pé. Hoje, antigamente, né, a gente estava ali na corrida, né? Nem tanto, mas antes era uma placa, era uma marca que tinha, depois 2 tinham. Hoje não, hoje todas têm. Hoje tem marca brasileira que tem um tênis muito bom, muito bom, com um estudo muito bem feito, que liberou para o público ouvir. Quem tiver a oportunidade de ver o estudo, é um estudo muito bem feito, mas muito bem feito mesmo. Pô, o estudo, assim, investiu em espuma, investiu em placa. Legal demais, poxa. Mas e o que fala? Que assim, né? Toda hora que a gente toca nesse assunto do tênis de placa, não tem estudo suficiente, vai sair um estudo disso, porque... Do que? De performance ou de lesão? De lesão. De lesão, eu acho difícil aí. As marcas não vão deixar, né? De lesão, eu acho difícil. Não, performance não precisa, né? A gente vê o pódio Não, mas de performance tem estudo falando. Mas é que, por exemplo, você como médico, tá? Qual é a lesão mais comum no corredor? Qual é a maior queixa que chega no seu consultório? Talvez não a lesão mais comum, não sei. Quem não tem experiência, síndrome da banda, o joelho do corredor. Quem ainda não está muito desenvolvido na corrida, o joelho do corredor, ou síndrome da banda iliotibial, é um dos que mais aparece, né? Isso a gente fortalecendo um pouquinho mais de cadeia lateral, a gente consegue resolver e a pessoa consegue entender que a pisada dela, o joelho dela não está de maneira adequada a cada pisada. E um pouquinho mais de performance, panturrilha e posterior de coxa. Acho que são as 3 maiores lesões do consultório. Tirando a hernia de disco, né? Não estou falando dos corredores, não estou falando das colunas, né? Mas é porque, por exemplo, você acha que depois, pós tênis de placa, apareceu uma lesão que não aparecia tanto? Assim, muito. O quadril de todo mundo está lesionando mais por causa da placa? Muito. Só que daí as marcas mas a gente não tem estudo falando sobre. Entendi. Não, olha, corredores que usam, sei lá, 70% das vezes tênis de placa tem mais lesão, tem mais pubalgia. Não temos. A gente ainda não está nesse grau de... Mas teremos? Ou você acha que não? Não sei.
Você que me disse. Você que está inserida Não, eu não nesse sei. Eu acho meio, que você que me disse. deveria, mas se for depender das marcas. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa consegue entender que o tênis de placa ele tem que ser usado em pontos específicos, acho que a gente começa a minimizar essas lesões. Porque foi um boom muito grande, né? Foi um boom muito grande que a partir do momento que se você não tivesse se você não corresse com você não era um corredor. Nesse nível, né? Era quase isso. Eu acho que hoje as pessoas estão se conscientizando mais e as marcas elas estão colocando alguns outros tênis que não só placa, como principais. Tem os super tênis aí sem placa, são até proibidos em algumas competições. E tem os outros que não é placa de carbono, né? Tem placa de acrílico, placa de vidro, placa de não sei o quê. Eu acho que não precisa nem ir para essas placas diferentes. Tinha placa de nylon numa época. Eu acho que tem tênis sem placa mesmo, que te dão uma performance tanto de treino como de prova propriamente dito, que não mudam tanto a tua biomecânica. Tem alguns que eu gosto, tem alguns que você gosta. A gente já permeou sobre isso. Mas hoje todas as marcas têm... Tem opções, né? Tem opções, muitas opções. Muito. Tem um range inclusive, gigantesco. as próprias marcas gostam de vender o rodízio de tênis, porque elas fazem o tênis para todo momento do corredor, né? Elas fazem o tênis pro treino de tiro, fazem o tênis para rodagem, aquele tênis que é para viajar e correr. Eu imagino que seja um business gigantesco. Todas fazem, isso. todas. Se você pegar como o business, portfólio assim, das business. marcas, se você for aqui embaixo na loja, todas, tá até montado a ordem que você tem que usar os tênis. Não, a gente que é impactado só por corrida no Instagram, assim, né? Você sabe que eu odeio o Instagram, mas a gente que é impactado por corrida, por muita coisa de corrida, a gente vê tabelas comparativas. Treino longo, use esse dessa marca, ou de várias marcas. Exato. Ou aquelas tabelinhas de tênis mesmo, né? Isso, para tempo run. Adidas, esse é para longo, esse é para tempo run. É exatamente isso. E as marcas fazem esse portfólio completo porque ela quer que você, corredor, seja um usuário da marca toda, não só de um tênis, né? Ela quer que você faça aquele amor com a marca. Você faz o rodízio? Eu faço. Como é que você divide? Eu divido... É que hoje eu tenho treinos de... eu tenho os longos, os tempo runs, mas eu não tô com os tiros, né? Eu tô só com aquela rodagem em ritmo de longo, né? Então, eu conheço bem seu técnico. Então, ele... E, na verdade, assim, como eu tô com muitos tênis diferentes, né? Agora, tenho de quase todas as marcas, se eu não gosto muito do tênis, eu já não forço muito também, sabe? Eu entendo que eu não preciso... E tem uns que eu gosto muito. Não precisa entrar no E aí, mas enfim, no review da marca. Que eu faço assim, ó, eu tenho... a maioria é sem placa, eu tenho um de placa que daí eu coloco, sei lá, vou fazer eu escolho dentro do mês ali um tempo run para fazer, um longo para fazer, aí uma rodagem ali, aí eu escolho dentro das semanas ali, eu nunca faço 2 treinos na mesma semana com placa, por exemplo. Mas toda semana você usa? Agora... No final, não, agora sim, agora que a gente tem. Agora que a gente tem prova pela frente. Não, mas eu acho que a gente até conversou disso num rodízio de tênis que a gente tava falando. Você comentou, mas não cheguei a fazer algumas. Teve uma época que sim, toda semana tinha algum treino com a placa, mas chegou a ter aí um gap de 2 semanas, às vezes, nesse ciclo, assim, mas. E no último ciclo para Buenos Aires teve... O último ciclo, quando eu fiz o ano passado para Buenos Aires, eu fiz o ciclo inteiro de Super Blast e fui para a prova de Super Blast. Eu não usei placa em nenhum momento. E aí, enfim, não sei o quanto isso foi bom também, não. Porque era um super... É um tênis que não tem placa, mas é como se tivesse, então... eu adoro ele. Então, eu já não gosto, porque eu fiquei... Traumatizada. Eu traumatizei. Eu sei que às vezes não tem nada a ver com tênis, pode não ter, mas aí a gente tem uma memória afetiva com aquele tênis, né? Do tipo, não quero lembrá-lo. Daí é isso. E qual foi o tênis de Valência? Foi ASICS também. O ASICS, mas era um tênis da ASICS que tinha meia placa só. Ele chamava...
Magic Speed, alguma Acho que coisa. ainda tem. Só que ele não existe mais. Não existe mais? Não, mas ele só tinha meia placa. Ele não tinha placa no tênis inteiro, ele só tinha na ponta do tênis. E em Lisboa eu corri de Nike Free. Tipo assim, eu queria os tênis minimalistas de volta, mas eles. Berlim eu corri com aquele Adidas, o Boston, que era quase ele no chão, assim. Então, não Azul tem mais claro. isso. Meu Deus do céu, como ele era bom. Então, mas não era Adidas, bom. faz de novo, pelo amor de Deus, esse tênis. E Morra, você já tem a mandala das Six Majors, Eu tenho né? a mandala. Das 6 Majors que você fez, qual que você mais gostou? Uma pergunta difícil essa, hein? Então, mas eu não faço nada fácil aqui. Eu gosto de desafiar meus convidados. Que eu mais gostei? É. Eu acho que a minha visão de maratona preferida é Londres, virando a curva à direita que você entra na Tower Bridge. Eu acho que é a visão de maratona que eu tenho assim como visão de prova, que é uma visão fantástica. Vira à direita, Tower Bridge, aquela mar de gente torcendo por você, no fundo Falam que a torcida em Londres é legal, assim, né? essa parte é um negócio impressionante. E a família tava do lado, e do outro lado tava o Marcos Paulo, e assim, tava um negócio que eu falei, meu Deus do céu, olha onde eu tô, um negócio impressionante. Agora, não tem como não falar de Boston, né? Boston é impressionante. Boston, a energia da cidade é um negócio impressionante. Falam que lá eles... Impressionante. Uma vez, não sei, não me lembro mesmo quem falou isso aqui, que Nova York vive a maratona uma semana, Boston vive a maratona o ano inteiro, né? Assim, que fala que os caras de Quem fato... que falou isso? Eu não me lembro. Legal isso. Porque assim, Mas, assim, porque todo mundo fala que Nova York também é muito impressionante e tal, que a cidade para aquilo. Aí tu fala, mas a Nova York para uma semana, o Boston o ano inteiro se preparando para aquilo. Eu acho que os lugares assim que impressionam, assim, Boston, impressionante. Boston, impressionante, a cidade inteira. Essa curva de Londres também, quem teve oportunidade, quem vai ter, com certeza vai lembrar disso, porque é marcante. E Nova York, quando você sai da Queensboro, você já fez Nova York? Não. Você sai da Queensboro, que é uma subida, né? Uma descida, você faz uma curva para a esquerda, quase que um 360, e entra na primeira avenida subindo, né? A entrada na primeira avenida, você vê a multidão que tá torcendo por você, é um negócio impressionante também. É impressionante. Um negócio assim... E você vai buscar as outras, Sydney? Já demorou para responder, a gente sabe que vai, né? Mandaram ir, né? Tem que ir, né? Sydney, daí Cape Town, depois Xangai. Você acha que vai ser? Acho. A Cape Town, com certeza. Com certeza. Vai mudar de semestre? Vai ser o último ano que ela vai ser no segundo semestre. Ano que vem ela vai pro primeiro. Por causa disso. Porque daí se vier Xangai vai pro segundo. Aí vai ficar igual o número de... Igual não, mas enfim, para equilibrar o número Vai precisar de mais uma. Vão ser 9. Falaram que iam ser 9, né? Aí com Xangai ficaria 9. Mas enfim, dá tempo ainda você fazer Sydney. Aí o outro ano você faz Cape Town. Não, calma. Você quer fazer as 9? Não, eu não tenho essa loucura pelas majors. Eu acho que tem muita prova legal no mundo sem ser major. Qual que você almeja? Ai, putz, tem tanta... Eu fui pra Oregon agora, né? Com uma prova pela Nike em Portland. E eu fiquei com muita vontade de fazer a maratona de Eugene, que termina ali... porque assim, Eugene é a cidade onde tem a Universidade de Oregon. Que é o centro da Nike. O centro da Nike fica em Beaverton, que é do lado de Portland. Eugene fica 2 horas dali. Só que a Nike surgiu ali, nesse lugar, em Eugene, onde o Prefontaine treinava, onde o Borman tem os laboratórios. A gente foi num laboratório que não podia filmar nada, é onde ele usou as máquinas de waffle para fazer os Nikes, assim, sabe? E ali no Hyatt Field, que é onde tem a pista, que é um ginásio gigante, assim, é maravilhoso.
E aí, aí, a hora que eu vi o vídeo da prova, eu falei, nossa, deve ser incrível, porque ali todo mundo respira atletismo e todo mundo é Nike ali, né? A Nike surgiu ali, eles têm muito orgulho disso. Aí eu fiquei com muita vontade de fazer essa prova, assim, ficou meio sonho, assim, tá? Quem sabe? Quando que é? É final de abril. Ano que vem. É. Aí, ó. Dá pra fazer. Dá. Vamos? Você vai pro PB agora. Vamos. Vou pra Boston ano que vem. Já? Decidiu? Decidido, já tá a inscrição feita. Sério? Certo, já. Boston. Esse povo que faz Boston. É que assim, gente, imagina, a pessoa pega índice toda a prova, né? Imagina. Pega índice toda a prova. Imagina. Imagina, não. Foi 2h50. Imagina. Aí vai pra Boston. Hoje é um... Mas é a segunda vez que você vai fazer Boston? Segunda vez que eu vou fazer Boston. E quantas vezes você pretende fazer Boston? Toda vez que você pegar índice, você vai? Porque o Jax é assim, o Jax faz todo ano. Não, o Jax é... Ele é doentinho, né? Se ele não fizer Boston, vai acontecer uma coisa. Louco. Não, mas eu prometi para um amigo que quando ele conseguisse o índice dele, eu iria. Então, ele conseguiu, aí tem que ir, né? Você, como bom amigo, vai acompanhar. Vou fazer esse esforço de ir pra Boston. Vai fazer esse esforço. Não, mas aí a gente pode deixar para 27, amor. Você ficou sabendo, óbvio que você ficou sabendo, mas o que você achou de Boston agora regulamentar os qualifies dele em relação à prova com descida? Você já discutiu isso com alguém aqui? Não, a gente já discutiu no Corre Aqui News, né? Que a gente faz aqui toda segunda-feira. Mas é porque, de fato, tinha muita gente, né? Acho que tem uma prova, acho que é na Califórnia, não é? Tem Sacramento. Em Sacramento. Tem algumas que são Las muito... Vegas, tem umas coisas assim que você... eu acho justo. Eu acho justo também. Eu acho justo. Saiu uma outra matéria, eu não me lembro agora exatamente, mas em relação aos não binários, né? Que daí tem alguma coisa uma coisa não justa ali, porque eles praticamente o índice de não binários é o índice feminino. Aí a maioria é um homem que se transformou numa mulher, ou seja... Então... Isso é uma coisa que tem que ser discutida, a sociedade precisa discutir isso, assim, né? Eu acho... Eu não acho justo. Injusto com uma mulher que, sei lá, treinou isso daí também já veio em outros esportes, em lutas, sim, né? Então, eu não acho justo, eu não acho ok. Mas, enfim, eu não tenho... Só para você ter ideia, assim, eu nem lembro qual é o índice, que é o meu... Você perguntou em relação às majors. É que eu acho assim, ó, eu vou para uma major se eu for sorteada ou se eu tiver o índice. Então, nada muito diferente disso me seduz. Porque eu acho o rolê todo comercial por trás não me atrai, sabe? Mas eu achei legal a jornada, assim, sabe? Fui... Vamos na ordem. Fui para Nova York, Berlim, depois Chicago, Boston, Londres, Tóquio. Pô, cada uma dessas daí foram amigos juntos, família foi junto. Não, eu não tô falando que não é legal. Eu só acho que hoje o acesso é muito concorrido, né? Assim, eu acho que você tem muita prova legal sem ter esse esforço todo, né? Eu acho que agência, de tudo isso. Chegou num ponto que você precisa vender um rim pra você ir pra... Pois pessoal sem pau pra ir pra Tóquio, eu não acho razoável, sabe? Aí eu acho muito fora do... Eu prefiro ir pra Osaka, correr a maratona de Osaka, falar que é legal. Muito legal. Então, uma semana antes, né? Então, você entende, assim, eu acho que tem... A Valência não é major, Paris não é major. Tem várias provas legais, assim, que não são... A Lisboa, que é uma prova que eu fiz também, é muito legal, não é major. Então, assim, aí dentre as que eu tenho vontade de fazer... Tem várias, já falaram que a de Malta é muito legal, tava vendo o vídeo, ficou vendo vídeo de provas aí, parece que tem... Lausanne, na Suíça, em Volta do Lago. Não, imagina, falaram que a de Viena é incrível, assim, que é um museu a céu aberto também, Praga, então tem muita prova legal. Praga deve ser legal também, Praga deve ser difícil, deve ser legal. Mas falam que lá a única coisa ruim de Praga é paralelepípedo, né? Sim, muito. Mas falam que Berlim tem um pouco também, não? Berlim eu tava tão quebrado que eu não lembro muito não, viu? Mas... O pessoal ficou quebrado esse ano, né? Com o calor que fez. Nossa Senhora. E segunda-feira fez o melhor tempo pra maratona. Mas foi assim em Londres e Tóquio também foi assim, né? Esse ano?
Foi a mesma coisa. Tóquio fez calor no dia seguinte estava frio. Acho que tem uma questão de começar um pouco mais tarde que eu acho que fica ruim. Porque Berlim... Então, eu estava conversando isso com algum dos treinadores lá da MPR, acho que com o Emerson, que eu acho que o pessoal da Europa vai ter que rever isso, porque, obviamente, que não é uma mudança simples, porque envolve desde transporte público, que leva a mão de obra deles lá para trabalhar, mas é uma coisa que tem que ser feita gradual, suponhamos, né? Sei lá, Berlim larga às 9, ano que vem vai largar 8h30, sabe assim? Aí daqui uns anos vai estar largando mais cedo, porque o calor, a gente não tem mais prova fria quase, né? Com esse lance de ser uma roleta russa. Chicago foi bom. Foi bom? Chicago foi bom. Chicago foi uma prova boa. Mas Chicago é uma estatistica, surpresinha, né? Mas não, estatisticamente, eu acho que Chicago é mais fácil de você achar ela um pouco mais fria do que Berlim, estatisticamente. Nos últimos 5, 10 anos, pelo menos foi o que me falaram, eu não vi. Agora, se você for pensar que Berlim é a primeira das provas, das majors do segundo semestre, ela naturalmente ela tem a tendência de ser mais quente. Se ela começar às 9, 10 da manhã, porque teve gente que saiu às 11 da manhã. Teve gente que saiu às 11 da manhã, sim, com 27 graus na cabeça. Então, mas... A pessoa... Mas é isso, você tem que começar devagar. Ano que vem antecipa meia hora. E aí, né, o outro ano, mais meia. Aí você vai chegar num ponto que a largada... Só que tem isso, a logística deles é um domingo, onde a cidade... né, eles têm que mexer em muitas pecinhas ali para fazer a engrenagem funcionar. A Europa é diferente dos Estados Unidos. Mas sendo uma major, que é uma prova que mexe com a... Nossa, se o Marcos Paulo estivesse aqui, você sabe o que ele vai falar, ele ia chutar a boca, eu sei disso. Mas, poxa, pensando numa major, que você movimenta 40 mil pessoas correndo, se cada pessoa levar uma pessoa, são 80 mil pessoas que vão na cidade, sei lá, pelo menos. Pensar que a pessoa não pode mudar 1 hora mais cedo ou 2 horas mais cedo. Mas é que assim, a gente olhando para um lugar só parece fácil, mas organizar a prova e mexer nisso é uma engrenagem muito imagino que deve difícil. Ser um negócio e é diferente da engrenagem americana. A engrenagem americana é especial. Os caras têm uma engrenagem porque... Para você fazer... Chicago larga e chega no mesmo lugar, mas a Nova York, pensa bem a engrenagem para funcionar em Nova York. Você sabe o rolê que é. De pegar um ônibus para ir para uma ilha e 50 mil pessoas ir para essa ilha e cruzar com... Em Nova York, você... E separar a cidade. Você sai muito cedo do hotel para você começar a correr 10 da manhã, 11 da manhã. Você sai muito cedo. Então, você sai 4 da manhã. É isso. E lá não tem o que fazer. Já tá 5 da manhã, tá todo mundo trabalhando já para ir para a ilha, né? Para ir para a largada. É isso mesmo. Então, mas enfim. Mas isso que eu tô falando. A engrenagem americana funciona muito bem. Nova York a gente pegou um calor... Meu Deus do céu. Você foi em 22? Foi 22. Uma galera que foi 22. O Stuck tá voltando esse ano porque ele pegou esse calor também, eu tô com Nova York engasgado. Você também duas vezes que eu fiz, 2 vezes foi... Nova York tá engasgado. Morra, a gente tá começando a caminhar para o final do papo, mas temos ainda algumas perguntinhas aqui. Vamos fazer um bate-bola? Eu vou falar e você responde com uma palavra. Melhor corrida sua foi Valência. Maratona, sim. Melhor. A melhor foi. Por quê? Pelo PB? Não, por tudo. Por tudo, pelo lugar. Eu não sei, eu gosto muito da Europa, né? E eu tenho, não sei, a Península Ibérica ali me encanta. Tá, assim como eu amei Lisboa também. Foi a minha primeira maratona e eu não trocaria, não faria em outro lugar. Hoje, assim, eu sei que eu fiz no melhor jeito, no melhor lugar. E Valência foi uma surpresa muito boa para mim, porque eu não imaginei fazer o tempo que eu fosse fazer. Foi muito melhor do que eu imaginava. Então, foi tudo muito especial. E a cidade é linda. Tudo foi muito incrível. Assim. E aqui no Brasil? O que você já fez? Maratona nunca fiz no Brasil. Meia? Meia eu já fiz a SP City umas 6, 7 vezes. Tá. Fiz meia Brasília, Rio, Atenas, essas aí. Mas nunca fiz nenhuma outra aqui, tava pensando. Você? São Paulo quase todas, Porto Alegre 2 vezes. Fiz meia de Porto Alegre também. Porto Alegre é muito boa. Mas maratona você fez Porto Alegre? Maratona eu fiz Buenos Aires, foi a minha primeira maratona. Tá, mas aqui no Brasil você já fez maratona? Não, eu fiz Porto Alegre, né? Agora. Que horror, né? Mas não é por isso, não. É porque eu aproveito para tirar férias com a família e
acabo levando eles para algum lugar. Sim, sim. E a minha família abraçou a ideia da maratona como parte integrante da vida Entendi, nossa. aí tá tudo certo, né? Todo mundo treina junto, né? Torce junto. Torce junto, torce junto. E toda vez no arrastão, as crianças correm. Puta, mó legal. Arrastão, esse ano eu preciso me inscrever, inclusive. Você já se inscreveu? 14 de dezembro. Aliás, todo mundo que pudesse Todo mundo inscrever. que pudesse escrever, é isso mesmo. Projeto legal. É um projeto legal e a corrida também. Ó, eu vou falar, você me responde qual a corrida é? Amizade. É uma prova inesquecível. Londres. Um lugar dos sonhos para correr. Lausanne. É treino de tiro ou longão? Hoje longo. É correr ouvindo... Sacrilégio isso, hein? Hoje longo. Correr ouvindo música ou o som da natureza? Correr sem música. Lesão que mais te assusta? Como médico ou como atleta? Como médico. Como médico, pubalgia. Me assusta, que é mais desafiador. Pubalgia. E como atleta? Rompimento do tendão de Aquiles. É um item indispensável no dia da prova, além do tênis. Gel. Se não fosse médico, seria? Vixe. Não tenho ideia. Atleta. Não sei fazer outra coisa. Atleta. Nossa, não tenho a menor ideia. Atleta. Seria não tenho atleta. a menor ideia. Host de podcast que não, né? Não sei. É eu que não seria médica também, então pronto, né? Uma palavra que define as Six Majors. A jornada. E o melhor pós-treino, comida ou bebida? Bebida. Qual? Pós-treino para recuperação? Não, pós-treino para curtição. Vinho. Vinho, tá. Se você pudesse dar 3 dicas de ouro para aqueles que... para a galera que quer correr melhor, sem lesão, quais seriam essas dicas? Para melhorar a performance, eu acho que não existe melhora sem desconforto. Não existe. Eu falei isso no outro episódio, que eu falei assim, a corrida só fica boa depois que você toda vez que você fala, ai, puta, que treino bom, você passou por um desconforto, né? Não existe o não desconforto na corrida, eu acho. Você falou que eu estudo muito biomecânica, mas eu acho que mais do que biomecânica, tento ver muito de performance. E existem alguns gráficos que a gente acaba vendo, acaba pedindo, alguns testes que a gente acaba vendo, acaba pedindo, e discutir aonde você vai se colocar em cada treino. Então, não é para... Desconforto não é para, por exemplo, você ir no longo. O longo está programado para você correr a 5h30. Ah, não, o Morra falou para eu estar desconfortável. Você vai lá 4-1. Não é isso. Não é isso, né? Isso é a dica para não ter lesão. Não ter lesão é saber se respeitar. Acho que quanto mais você souber se respeitar e você entender que, às vezes, não é o teu dia de dar porrada, não é o teu dia de bater PB no treino, isso previne muito a lesão, muito mesmo. E entender que o fortalecimento é tão importante quanto o treino de corrida. Então, você planejar isso com o teu técnico, saber que você tem que ter o fortalecimento muscular tão importante quanto o teu treino de corrida, isso previne muito a lesão. E você souber onde você consegue apertar mesmo a porca para tirar um pouco mais de suco ali, isso previne um pouco mais de lesão. Agora, o desconforto você falou do teu treino de tempo run, você conseguir ficar no teu tempo run, no teu limiar anaeróbico ali por mais tempo. Você achar o teu limiar anaeróbico, isso tem jeitos de você achar, você permanecer naquele ponto por mais tempo, por mais sabendo que está desconfortável, e isso a gente já conversou muito, e a gente já discutiu muito isso, que tua cabeça cansa antes que teu corpo. Sim. Então, você souber que aquele desconforto, você vai conseguir atingir o teu objetivo naquele treino,
enfim, você vai conseguir deslocar a tua curva cada vez mais para a direita e você vai melhorar a tua performance. Eu acho que isso é uma dica que eu posso dar, talvez. Muito Quem sou eu bom. na fila do pão para dar dica, mas... Você é o Dr. Mohamed. Ortopedista, médico da coluna, Mohamed Coluna. Não é verdade? É. Agora a gente chegou no momento Keep Running. Vamos lá. O momento Keep Running é algum episódio da sua vida que você pensou em desistir, ou você passou por uma dúvida, mas você não desistiu e Keep Running. Enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. Que, como você mesmo disse, aqui embaixo tem uma loja com esteira, com todos os tênis. Bom, enfim, vou falar um pouquinho o que é a Keep Running para nossa audiência. A Keep Running é uma das principais lojas especializadas em corrida. E aí, aqui na Vila Mariana, a gente tem a loja no primeiro andar, onde tem as principais marcas de tênis e acessórios de corrida, com uma equipe de vendedores fantástica. Inclusive, todos correm, todos entendem bastante de corrida. A Cris não sabe, mas eu cheguei cedo hoje aqui e eu tava lá embaixo conversando com o pessoal, já pegando uns tênis, pegando meia, já tava com a mão coçando ali, É né? isso. E no segundo andar, a gente tem toda a parte de fortalecimento direcionado para o corredor, fisioterapia, recovery. Então, assim, se você é um corredor que está começando, aqui é para você. Se você é um corredor já experiente, aqui é para você. Se está lesionado, aqui é para você. E se você quiser saber mais sobre isso, agendar uma avaliação, é só você acessar o QR Code que está aí na tela, ou o nosso perfil, @KeepRunningVilaMariana, e entrar em contato pelo link da bio e agendar essa avaliação. Pronto, já deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Poxa, o momento marcante negativo da minha vida foi quando meu pai faleceu. Negativo mesmo. Assim, Foi inesperado. foi uma morte súbita e aquele negócio, né? No fundo do poço tem um alçapão, né? Porque é aquele negócio. Você achava que estava ruim por algum motivo, o alçapão abriu e se não fosse a Lê, que estava do meu lado na época, ficou muito próximo do meu lado. A gente estava começando um relacionamento e, enfim, e hoje é mãe dos meus 2 filhotes, é minha companheira, assim, sem palavras. E um grupo de amigos que estava muito próximo na época, até o pessoal que estava comigo na residência, enfim. Se não fossem essas pessoas que me puxaram para cima, assim, talvez eu teria afundado mais e mais. Mas essas pessoas me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Muito. Impressionante. Nossa, o fundo do poço tem um alçapão. Tem, eu sei. Você sabe, né? Que eu sei, né? Morra. Esse é meu momento Keep Running. Tá aqui agora, inteiro, cuidando da gente. Maravilhoso. Prazerzaço cuidar de vocês. Prazer mesmo. Mas, Poxa. ó, gente, é verdade. Eu não tô puxando seu saco, não. Mas você sabe que eu indiquei... eu fui lá nele, indiquei algumas pessoas. Eu acho que o mais legal é você se envolver com a história da pessoa. É muito legal. É muito, muito, muito legal. É muito legal. Quando você tá num domingo que tem uma prova de major, sei lá, uma prova, não precisa nem ser major, que tem algum paciente seu que acaba virando amigo, que tá correndo, e você tá com o aplicativo olhando, e criança pulando em cima de você, e você com o aplicativo olhando aqui assim, gritando com o aplicativo, vai, vamos. Poxa, isso é muito legal. E mensagem que vem depois. Morra, o pessoal, conseguimos, morra, conseguimos, morra. Eu espero te mandar essa O mensagem. que tem de morra, conseguimos. Nossa, é muito legal. Muito, muito, muito. Você fica feliz de verdade. Nossa, de verdade. E você se frustra também? Porque às vezes não consegue, né? Mas o que é não conseguir? Ué, você sabe. Não, o que é não conseguir? Parar no meio da prova. Não, tudo bem. Isso aí foi ponto... Tá bom. Você teve um pontinho ruim na vida também. Tem um momento keep running. Tudo bem. E isso a gente tem muitos momentos keep running na vida. Mas, pô, tá bom, a pessoa tá programada para fazer 4 horas. Fez 4 horas e 10. Ela não conseguiu? Conseguiu. Mas a pessoa se frustra. Mas eu perguntei isso até pro Fábio, porque, por exemplo, a gente tem várias pessoas aí. Por exemplo, eu tô fazendo um ciclo com várias pessoas me olhando. Você, o Marcos Paulo, o pessoal da Care. Então, assim... Então, na hora que eu não consigo... Quando eu perguntei, Fábio, quando a gente não consegue, para vocês é frustrante também? Porque, assim, existe também uma expectativa. Não
Esquece tempo. Da pessoa estar feliz com o resultado dela, né? E aí, quando não consegue, a frustração pode acontecer também, não? No consultório, quando é lesão, vamos lá, no consultório, quando é lesão, e a pessoa conseguiu completar o que ela se propôs a fazer, que é sair de um pórtico e chegar no outro, a alegria, ela vem do mesmo jeito. Então, lesões que muitos médicos fariam para a pessoa não ir para a prova, e a gente, por algum jeito que a gente conseguiu fazer, seja com a própria fisioterapia ou terapias outras que a gente monta junto, e a pessoa conseguiu fazer, e talvez não tenha sido o objetivo inicial dela, e a pessoa quer ir lá para baixo, eu mando mensagem na hora: parabéns, que prova, meu Deus. Eu coloco alguns palavrões no meio, mas que prova. Porque o sarrafo dela tinha ido para não ir, não sair. Tá, e a pessoa que não completa? Você já teve paciente que não completou? A pessoa que sai no meio da prova, lesionou no meio da prova, isso é frustrante. Isso é frustrante, isso é para mim também. Isso para mim também, não, isso é. Porque assim, existe daí, porque o paciente, obviamente ele vai rever o que ele fez, mas também tem, o próprio Marcos Paulo falou: eu preciso rever o que eu fiz também, não, ou é do mas pensando em lesão, você tem o risco de não completar. Sim, mas Você e tem... pensando em treinamento, por exemplo, você não acha que isso... Não, mas aí é uma coisa para o próximo ciclo. Aí depois que você terminou, você juntou os caquinhos, tomou o banho, tirou tudo. tem aquela máxima, né? 48 horas para comemorar ou para chorar, né? Depois, próximo. Aí depois senta, aí tem que sentar junto tanto o médico, como o fisioterapeuta, como o treinador, e fazer um time que nem você fez. Você fez Eu fiz um grupo no WhatsApp com a foto Você da minha fez- ressonância. Você fez real. É que ela não sabe que tem um grupo paralelo que fala mal dela. Brincadeira, Cris. Mas tem... depois que você fez isso, você juntou esse grupo, você juntou esse grupo de WhatsApp, que seja, e esse grupo de WhatsApp tá 100% focado no teu próximo objetivo, poxa, aí não tem como esse próximo objetivo, não tem como, é uma palavra muito forte, mas é muito difícil esse próximo objetivo você não alcançar. Sim. Porque você está sendo monitorado 100%. Quantas vezes a gente não conversou? Deixa eu ver teu treino. Gente, para e olha teu treino. O Marcos Paulo, sei lá, ou qualquer outra pessoa te manda mensagem. E aí, como é que foi? E aí, como é que você está? Pô, isso é estar integrado no teu dia a dia. Isso que é... Você falou que é diferencial. Não, mas isso é gostar da corrida. Gostar do... Mas faz diferença a pessoa que corre Muito. cuidar da gente. Eu acho. Ela entende o rolê, né? Eu gosto. Morra, eu adorei nosso papo. Acabou-se. Cris, eu tava... É que assim, dá pra falar mais, mas é que assim, a gente já tá meio... Era 50 minutos, olha só, estamos... acho que a gente passou um pouquinho. 50 minutos ou 1 hora, a gente passou um pouquinho, né? É que eu quase não falo, né? Não, eu também não, eu não falo nada. Eu tô igual quando eu vou nas suas consultas, né? Eu fico nervosa depois, eu falei: morra, você não tem consulta depois. Bom, isso é uma outra coisa importante, é teu momento. Poxa, se teu momento durar 15 minutos, tudo bem. Se teu momento durar 1 hora, tudo bem. Sim. Você precisa... Eu não sei o que a pessoa demanda. Não sei se a pessoa demanda um entorse de tornozelo simples ou uma pubalgia que eu tenho que ficar quebrando a cabeça para tentar resolver a pubalgia dela, ou uma lesão cirúrgica, ou qualquer coisa parecida com isso. Você tem seu tempo. Mas aí, se você é corredor e você tá com algum problema que o ortopedista possa resolver, o ortopedista é o Morra. Obrigado, Qual que é seu Instagram pro pessoal te seguir, Morra? Isso daí Deixa aí seu Instagram pra todo mundo, @ Mohamed Coluna. Então, gente, é assim, você vai ver o Instagram dele, não é muito atualizado, tá? Mas pode ir lá,
pode ir lá seguir ele. Ela já tentou fazer. Eu já tentei, é complicadíssimo, assim. Eu sou do Ele é do tete a tete. Ele é analógico, tete a ele é tete. analógico. Quiser me ligar, mandar o WhatsApp, fica mais fácil. É isso. O WhatsApp é mais fácil. Morra, adorei nosso papo. Obrigada Obrigado, aí Cris. pela sua Obrigado disponibilidade. E você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, comentários. Manda pergunta pro Morra, a gente manda para ele responder. Pelo WhatsApp. Deixa 5 estrelinhas aí no Spotify pra gente. E valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, Beijo. pessoal.